ignorance is strength. Totalitarianism, if not fought against, could triumph anywhere. Do you begin to see then what kind of world we are creating? De quem são estas palavras, Vasco? São do documentário Orwell, 2 mais 2 é igual a 5, do Raoul Peck, que é um cineasta haitiano. Podemos dizer que se calhar é um filme biográfico sobre o George Orwell, mas na realidade eu acho que é um dos documentos políticos mais veementes e fortes dos últimos tempos e que é um filme imprescindível. Portanto, arrancamos um ano muito político com um filme muito político. I feel like I have no choice than to say what I think is necessary. I went into cinema because of politics. I was never a filmmaker who wanted to be an artist. And each film I make, I don't care if it is the last one. So I don't, restrain myself. No, I can't do this, I can say this. No. Why? It would be an insult to my intelligence. Numa altura muito especial também da vida portuguesa. Este filme tem 1 ano. Podia parecer que chegava desatualizado, porque a realidade foi muito criativa, digamos, este ano, mas chega aos ecrãs, de facto, num momento crucial e acho que é mesmo importante vê-lo. Então vamos falar sobre isso. Eu sou a Alexandra Prado Coelho. Eu sou Vasco Câmara. E estamos no Escuro, um podcast do Público sobre cinema e outras coisas. Temos um genérico com música do Rodrigo Amado, de Hidden Desert, e vamos estar aqui todas as sextas-feiras a conversar sobre estas coisas. Para já hoje falaremos de nomeações para os Oscars e do Orwell. Alexandra, porquê é que tiveste a ideia para termos este podcast? Bom, então se calhar primeiro vou-me apresentar. Eu chamo-me Alexandra Prado Coelho, sou jornalista do Público desde o início, desde a fundação do jornal, aliás como tu, desde 1990. Percorri várias secções, estive na política internacional durante 16 anos. Depois passei pela cultura, onde escrevi também sobre cinema, mas não só. E nos últimos, 12, 13 anos tenho escrito mais sobre alimentação. Mas foi sempre numa perspectiva de perceber o mundo. Qualquer uma destas portas de entrada, para mim, foram portas de entrada para tentar chegar a perceber o que nos rodeia. Até porque tiveste uma fase em que percorreste o mundo mesmo fisicamente, porque estavas no internacional e fizeste uma série de reportagens. Olha, estiveste no Irão, aliás. Exatamente, estive no Irão e daí talvez o meu olhar sobre as coisas, sobre o cinema neste caso, sobre os filmes, seja diferente do teu. É, certamente, diferente do teu porque vem com essa carga toda, ou seja, eu olho menos do ponto de vista de uma cinéfila, mas mais do ponto de vista de quem, lá está, quer tentar entender o mundo. Pois o meu percurso foi igual e foi diferente do teu, porque entramos na mesma altura, fizemos parte do grupo de 25 estagiários que iniciaram o Público, mas eu fiquei logo na cultura e de lá nunca mais saí, mas eu não quis, eu fiz trabalho de jornalista e o trabalho crítico foi uma coisa que eu adiei o mais possível, eu não quis fazer logo, achei que era preciso sentir-me preparado ou sentir que era necessário fazê-lo, portanto o meu trabalho era um trabalho de jornalista, portanto tanto escrevia sobre cinema, como escrevia sobre teatro, ou, enfim, fazia o que era necessário fazer para a secção. E a questão crítica, digamos assim, ou uma certa especialização, veio muito mais tarde, que eu fui sempre adiando até a sentir que estava preparado para o fazer. Mas foi sempre o cinema o teu objeto de eleição? Foi sempre o cinema. Aliás, a minha vinda para a cultura era a pensar no cinema. Foi sempre o cinema. E porquê? São coisas de infância, é uma relação desde miúdo e, portanto, é o sítio onde eu gosto de estar, junto aos filmes. Então vamos falar sobre cinema, Vasco? Vamos falar também sobre outras coisas. Thank you for joining us as we announce our nominees for the 98th Oscars. This year, the Oscars celebrates our humanity, our connection with each other, and reminds us once again that the world is made up of individual stories that have the power to unite us through narratives that speak to the emotions we all share. Foram finalmente anunciadas as nomeações para os Oscars, não é? Tão aguardadas nesta temporada de prémios que vêm assim em sucessão e parece que houve uma surpresa, não é? O Sinners
teve 16 nomeações, o que é um recorde absoluto, nunca tinha acontecido, e ultrapassou o muito esperado Batalha Atrás de Batalha, que estava ganhando prémio atrás de prémio antes. A tua questão é saber se isso altera o favoritismo, é isso? Exatamente. Eu acho que não, eu acho que talvez volta a tornar a cerimónia, dar algo mais sala à cerimónia, recordar, por exemplo, casos do passado em que havia filmes favoritos, por exemplo, o ano do La La Land, em que apareceu um filme chamado Moonlight, que acabou por ter o prémio do Oscar do melhor filme. Portanto, a ideia seria, por exemplo, o Sinners, Os Pecadores, ter o Oscar do melhor filme no lugar do Batalha Atrás de Batalha, ficando, por exemplo, o Paul Thomas Anderson com o Oscar do melhor realizador. Pode acontecer, mas pode acontecer assim mesmo. Mas eu acho que a cerimónia de março vai ser mesmo a entronização do Paul Thomas Anderson. Quer dizer, acho que ele é nomeado desde 1998, embora essa nomeação nesse ano fosse uma nomeação de argumentista, mas depois, 10 anos depois, teve já a nomeação de filme e de realizador com um filme chamado Haverá Sangue. E, portanto, tem sido nomeado, mas nunca ganhou. E mais uns aninhos, e vai acontecer como aconteceu ao Martin Scorsese, que tinha 64 anos quando em 2007 teve o Oscar pelo The Departed. Num caso como o outro, eu acho que algumas obras-primas estão para trás. E não são estas. Ou seja, nem é o The Departed, nem é o Batalha Atrás de Batalha. Essa cena do Scorsese a ganhar o Oscar é muito engraçada porque no documentário que está na Apple TV, o Mr. Scorsese, há um dos episódios em que eles revisitam esses várias nomeações, não é? Várias cerimónias em que ele está sentado, com aquela coisa habitual, filmam as caras deles e claramente ele está à espera de ganhar um Oscar e não ganha vez atrás de vez. E o que acontece depois é que quando finalmente ganha, ele quase não consegue acreditar. Exato, ele pede ao Spielberg, ao Coppola e ao George Lucas, que são os colegas de geração e são aqueles que estavam a anunciar o Oscar, que confirmem que de facto é mesmo para ele o prémio. Mas o Paul Thomas Anderson quer dizer, este filme é considerado, há uma unanimidade em torno deste filme que surpreende-te ou não? É uma unanimidade estranha, eu acho. Não sei, acho que tudo é explicável, mas eu confesso que acho o filme bastante... Enfim, algo decepcionante. Acho que o filme quase às vezes pueril, não é mesmo? Aquela conversa do filme político a mim não me convence nada. Eu acho que é um filme que está permanentemente a querer fugir, não quer essa vocação, tendo aquela meia hora inicial de exposição, parece que de facto o filme vai por aí, mas não quer... Sendo um filme que tem esse título, que é Batalha Atrás de Batalha, que é, de alguma maneira tem a ver com o romance do Thomas Pynchon, que é filmar essa espécie de transmissão do ardor revolucionário ou das lutas revolucionárias de geração, o filme não quer, evidentemente, ficar com esse fardo e fazer um filme político. É por isso que, a certa altura, transforma-se num action movie. E há um momento até que torna-se quase uma espécie de comédia, um bocadinho de comédia, até um bocado involuntária. Não é? Aquela personagem do Sean Penn, por exemplo, parece de um filme dos irmãos Coen, parece que não é dali. Portanto, confesso que acho um bocado misterioso este inebriamento até aqui em Portugal com o filme. Mas é engraçado porque eu estava a ler o texto do New York Times agora a anunciar as nomeações. Portanto, o New York Times descreve o Batalha Atrás de Batalha como um grito primitivo sobre o autoritarismo e a resistência cidadã. Ou seja, cola completamente o filme a essa imagem de um filme político, que acontece em vários... Curiosamente, o Paul Thomas Anderson não faz isso. Nas entrevistas que eu ouvi, ele não vai por esse caminho. Mas há muita gente que quer dar ao filme esta carga política. Eu acho que ele não vai por esse caminho, então ele está a ser sincero, porque o filme não vai por esse caminho. Mas não tinha que ir. Acho que há aqui um mal-entendido, tudo bem, mas isso acontece, mas acho sobretudo que ele não quer ir, mas ele não quer ir de uma forma algo pusilânime, ou seja, não me parece que seja um filme determinado a dizer, não vou fazer um filme político. Não, eu acho que o filme quer, de uma certa maneira, usufruir das vantagens do filme político, não o sendo definitivamente. E a maneira como não o é que me parece decepcionante. Quanto a mim está tudo representado na forma como, a nível da direção de atores, ou aquilo que ele quer dos atores, parece ser contraditório. Reparo no que ele faz ou que tira do Benício del Toro, não é? Aquela coisa meio adormecida, tudo muito interiorizado. Até mesmo o Leonardo DiCaprio, que sendo mais histriónico, não deixa de ser também uma espécie de histrionismo mole. E depois tens o
aquela espécie de caricatura viva que é o Sean Penn, e que põe o filme numa terra que quase de ninguém. Não, acho aquilo muito... O Sean Penn só fez aquilo que o Paul Thomas Anderson quis. Portanto, ele não podia ter feito aquilo que o realizador não queria fazer. E isso parece-me sinal... Se bem que a gente, eu não sei, que numa das entrevistas que eu ouvi também, ele fala do trabalho com os atores e fala, nomeadamente, do Benício Del Toro, quando ele entra nas filmagens, a sensação que tu tens é que o Paul Thomas Anderson dá-lhes uma grande liberdade. Ou seja, aquela figura é trabalhada muito pelos atores. Não sei até que ponto é que isso é real ou não, mas que cada um tenha construído aquelas personagens daquela maneira. Sim, mas isso, com alguma autonomia. Para mim é possível, aliás, os realizadores trabalham isso, mas é um bocado contraditório com todo o lado, digamos, a autoridade do virtuosismo do próprio Paul Thomas Anderson. Ou seja, essa liberdade, eu veria isso, ou acharia que isso era produtivo num outro tipo de cinema, num cinema mais frágil, mais próximo da realidade, mais num filme destes, que as pessoas falam, por exemplo, muito da tal sequência das lombas, da autoestátua, ou seja, uma espécie de presença superior do realizador. Essa inconstância dos atores parece-me ser o emblema da própria inconstância do filme, que não me parece nunca encontrar um tom. Eu, para ser sincero, há filmes de Paul Thomas Anderson que eu gosto bastante. Há filmes que me chateiam muito. Este filme não é que me chateio. Acho, de facto, um filme um bocado pueril. A minha reação perante ele é face a esta espécie de unanimidade, que eu acho que diz mais, provavelmente, sobre os tempos, sobre aquilo que hoje valorizamos, aquilo que o espectador hoje valoriza, aquilo que o espectador, se calhar, está a querer encontrar no cinema, porque se calhar encontrou de uma certa maneira em sua casa no streaming. Acho que não é por acaso que os Globos de Ouro, no caso da televisão e do streaming, premiaram duas minisséries que são o Adolescência e o The Studio, que são objetos virtuosos. Aliás, num deles, no The Studio, faz-se referência ao Paul Thomas Anderson, portanto, em que essa presença do autor é um valor, não é? O autor idiosincrático, e se calhar encontrar isso no ecrã é apenas a continuação daquilo que se encontra neste momento, aquilo que está a dar, digamos assim, entre aspas, nos ecrãs caseiros. Eu acho que o filme ter essas camadas todas dá para as pessoas se ligarem a ele de formas muito diferentes. Precisamente, eu tinha ouvido uma crítica à forma como ele trabalha no início, aquele arranque com os grupos negros de resistência, enfim, aquilo não é situado nem no tempo exatamente, não é? Mas remete para os anos 70, para a resistência negra, mas havia alguém, por exemplo, que achava que, num podcast que eu ouvi, que dizia que aquilo era uma caricatura de uma luta que tinha sido uma luta que se devia ser... Sim, porque é verdade que o filme depois tem esse tom que se abeira um bocadinho do grotesco. Não sei até quanto é que isso é calculado ou é não calculado, mas tem isso. É um bocado um mistério esta unanimidade, mas acontece muito isso nos Oscars, que é os prémios são atribuídos a um filme, mas não é só um filme, são atribuídos a uma história, a um passado, a um legado. Os Oscars são simultaneamente prémios globais e são prémios muito paroquiais, que são prémios da indústria americana que se olha ao espelho. Portanto, estas figuras também simbolizam coisas diferentes, mesmo para nós, a maneira como nós olhamos para Paul Thomas Anderson, ou mesmo para o Scorsese, ou, por exemplo, para o Safdie. A figura do Scorsese é uma figura que está muito presente nesta cerimónia, não só através do Paul Thomas Anderson. O Boogie Nights era um filme evidentemente scorsesiano, como o Marty Supreme. O Marty Supreme é uma espécie de touro enraivecido, mas do ping-pong. Passado estes anos todos, o Scorsese, de facto, que hoje se calhar já não é uma figura em termos, digamos, de continuidade de trabalho decisiva, mas tem hoje um poder simbólico invejável, quer dizer, institucional. As grandes obras-primas dele estão feitas há muito tempo no passado. Eu acho que o Paul Thomas Anderson não tem essa dimensão tão grande, mas se calhar os grandes filmes dele, ele já os fez. E, portanto, é natural que isto seja também uma espécie de consagração. Há outra coisa interessante que é ver o equilíbrio entre os filmes não falados em inglês, ou estrangeiros, não é? Os filmes internacionais e os filmes, e o melhor filme. Quem é que consegue entrar? Havia uma expectativa grande em relação ao Panahi, isto foi só um acidente que aparentemente perdeu força aqui. Mas o Agente Secreto, por outro lado, é um filme brasileiro, acaba por conseguir... Eu acho que o Panahi perdeu força. Aliás, já tinha saído sem prémios nenhuns nos Globos de Ouro, a semana passada, os prémios de cinema europeu.
uma cerimónia em que o grande vencedor foi o Valor Sentimental, o filme do Joaquim Trier, o filme norueguês. E esse filme voltou a estar muito presente nos Oscars. Não acho que este filme seja capaz de destornar o Agente Secreto, porque o Brasil é a descoberta de Hollywood, não é? O Hollywood descobriu o Brasil e descobriu de uma forma, este ano em relação ao ano passado, uma forma mais natural, porque já houve o ano passado. Porque tem o Wagner Moura. E porque tem o Wagner Moura, que é alguém com que eles estão familiarizados. Mas com esta aproximação do Valor Sentimental, eu acho que o filme do Panahi desapareceu. Aliás, o filme do Panahi já não conseguiu ser nomeado para melhor filme, ficou só na categoria do melhor filme internacional, e o próprio Panahi também não passou para melhor realizador, o Kleber também não, mas passou o Joaquim Trier. Portanto, o Panahi poderá ter o prémio do melhor argumento original, que é o argumento baseado nas suas próprias experiências como prisioneiro no Irão, de onde ele não regressa há quase um ano, porque desde Cannes que ele está permanentemente em promoção e foi agora há semanas julgado à revelia no Irão pelo facto de o filme existir, e é um filme rodado ilegalmente, e ter estado em festivais e ter estado agora nos Oscars, porque a França se dispôs a apresentá-lo. Mas esta entrada, como é que se joga esse equilíbrio entre a força que tem uma nomeação para um filme internacional e o filme e o melhor filme, não é? Como é que esse equilíbrio tem vindo, ao longo dos tempos, as coisas têm vindo a mudar a esse nível? Eu acho que não existe uma linha num certo sentido. O que me parece evidente é que nos últimos anos a cerimónia se tem realmente globalizando, e isso temos que agradecer aos brasileiros. O ano passado pareceu muito evidente isso, é que eles conseguiram, não é trabalho de cinefilia, é trabalho mesmo de fã, de guerrilha de fã. Tudo aquilo que foi feito na net, durante semanas e semanas antes do Oscar, transformou de facto aquela cerimónia em algo de facto que pertence a toda a gente, que pode pertencer ao Sul mais pobre, que não é só uma cerimónia em que estamos a ver os americanos. Os outros países podem, de facto, dizer alguma coisa. Eu acho que algo mudou em Hollywood a esse nível. Eu estava a ver agora, durante o anúncio das nomeações, quando tu vês os comentários que vão caindo, não é, no YouTube, de vez em quando uma série de bandeiras brasileiras, não é? Quer dizer, cada vez que era falado o Agente Secreto, a cor verde e amarelo aparece por todo o lado, não é? Portanto, há essa mobilização. Mas isto é, já houve atores, digamos, estrangeiros, enfim, não de língua inglesa, que ganharam prémios os Oscars de interpretação, já houve filmes não de língua inglesa que ganharam o Oscar do melhor filme. Não é tanto o Oscar como ponto de chegada, é aquilo que se passa, precisamente, a maneira como se fala, por exemplo, do Brasil, como se fala daqueles atores, daquele realizador, é isso que me parece ser diferente. Mesmo que o filme do Kleber não tenha os prémios para que foi nomeado, a maneira como o cinema é visto, como aos poucos e poucos o exotismo começa a quebrar-se, a desaparecer, para se olhar precisamente para aquelas pessoas, para aqueles países e não ser apenas uma imagem construída. Isso é que me parece importante. Ou seja, não é que com o Oscar, obviamente que isso pode ser importante para a carreira dos respectivos premiados, mas mesmo que não aconteça, o que aconteceu até aqui, para eles chegarem aqui, isso é que me parece que é importante. Mas ver como se fala. Quanto é que depende dessas campanhas, não é? Qual é o papel dessas campanhas? É decisivo. Não é por acaso que a empresa que está a promover o filme, que está a distribuir o filme do Kleber nos Estados Unidos e que está a trabalhar a campanha, é a Neon, que foi a empresa que o ano passado trabalhou o filme, ganhou o Oscar do melhor filme. É uma empresa que também está a fazer o mesmo com o Jafar Panahi, comprou o filme em Cannes. Ou seja, o Jafar Panahi chegou até aqui porque a Neon trabalhou. Isso é muito, muito importante, porque os membros da Academia não fazem muito para chegar aos filmes, querem que os filmes cheguem a eles. Nesse aspecto, por exemplo, o Timothée Chalamet fez uma campanha também muito impressionante para promover o Marty Supreme. Por isso ele é uma espécie de ator enraivecido século XXI. É obviamente uma figura multiforme, digamos assim. Ele é produtor do filme, além de mais. Mas a maneira como ele se misturou, ou como ele deu a cara e o corpo para a promoção do filme, é bastante, digamos, original. E
Não é por acaso que o filme é o maior sucesso já nos Estados Unidos da empresa que o distribui e que o produz, que é a A24. Portanto, é o filme deles que mais dinheiro fez. Bem, falámos aqui do filme de ser ou não ser um filme político, o Batalha Atrás de Batalha, mas isso faz uma ligação ao nosso próximo assunto, que é um filme que é, de facto, profundamente político. E sabes quem é que distribui esse filme nos Estados Unidos? A Neon. É a mesma empresa. Mas, misteriosamente, o filme esteve ausente de todas as cerimónias de prémios e é um bocado misterioso. Agora, vendo o filme, talvez se perceba que é um filme bastante agressivo, nada a ver com o Paul Thomas Anderson, obviamente. É um filme bastante agressivo e que nos interpela de uma forma violenta, não achaste? Achei sim, e concordo contigo quando tu falas do Batalha Atrás de Batalha. Aliás, o próprio Paul Thomas Anderson diz que a questão da relação pai e filha é o que lhe interessa particularmente. Mas pronto, o Orwell é assumidamente um filme político e vamos falar disso. É o filme desta semana. Dissemos no início que este era um dos filmes, é um filme muito político que arranca com um ano que está a ser logo muito político por imensas razões em Portugal e fora de Portugal. Porquê é que tu achas este filme tão importante, Vasco? O filme é várias coisas ao mesmo tempo. É obviamente um documentário sobre o George Orwell, sobre um momento muito específico da vida dele, o final da vida, quando ele escreve o 1984. Mas obviamente que não é um filme muito interessado no passado, porque eu acho que, digamos, o golpe do filme é trazer o Orwell para hoje. Ou seja, fazer dele e do que ele escreveu um nosso contemporâneo. Sempre se ouviu dizer do 1984 e do Orwell que olhou para o futuro, que a distopia, como se ele tivesse escrito de um presente dele, mas a adivinhar um certo futuro. Eu acho que isso não é assim, e o filme mostra isso. Ele escreveu sobre o presente dele. E escreveu sobre o nosso presente. E escreveu sobre o nosso presente, e é isso que é assustador no filme, é que como se tivesse escrito sobre um arquétipo, e isso ainda permanece. Ora, eu vi este filme há um ano, em Cannes, e este ano foi de facto complexo, extraordinário de acontecimentos. Podia haver a sensação de que o filme se tornou quase que demonstrativo em relação à realidade, porque aquilo que há um ano parecia quase que inventado, hoje parece que a realidade ainda até foi mais além, né? Mas o que eu acho que é muito forte, e pensando no nosso contexto, é o facto de ele chegar neste momento, toca ou evidencia algo que eu acho que é muito importante no filme, que é a relação que as pessoas hoje têm, ou que não têm, com a memória, como a realidade é completamente construída e inventada e apagada permanentemente. Eu acho que para mim esse é o lado mais assustador do filme. Não é o seu cortejo de bullies e de tiranos, que sabemos quem são. É o facto do filme nos devolver um olhar sobre nós próprios, sobre o que nós somos capazes de esquecer em nome, por exemplo, da segurança, de uma promessa de segurança, aquilo que nós somos capazes de esquecer. No fundo é a lição de 2 mais 2 é igual a 4, mesmo que nos digam que é igual a 5. Exatamente, aliás, ele diz isso várias vezes, que era o que o Orwell dizia: nunca deixem que alguém vos diga que 2 mais 2 é igual a 5, mesmo que isso seja a promessa, ou que isso implica a promessa de, por exemplo, de segurança. Mas eu estava a pensar se, pronto, o realizador, o Raoul Peck, é do Haiti, como tu disseste no início. Este teria que ser um filme que vinha de alguém do chamado agora Sul Global. Tinha que ser esta postura tão assumidamente política, só poderia vir daí? Bom, é completamente coerente com o resto da obra do Raoul Peck. O Raoul Peck é o realizador também do I'm Not Your Negro, que talvez seja o filme dele mais conhecido, que era sobre o James Baldwin. Cá está. Era tanto sobre o James Baldwin como sobre a América. Porque eu acho que é muito interessante e se mantém sempre no cinema dele, é que a personalização, ou seja, o retrato de alguém, é sempre um ponto de partida para uma análise mais global. Sem com isso deixar de serem olhares sobre, podíamos dizer que é sobre a natureza humana. O filme do Orwell é um filme sobre as pessoas, sobre como as pessoas comportam, como as pessoas pensam, o que as pessoas são capazes de fazer ou de não fazer. Mas é também interessante que o percurso do Raoul Peck nasceu no Haiti, a família dele teve de fugir, isto nos anos 60, à ditadura do Valier, portanto ele foi, digamos, imigrante, andou pela França, pela Alemanha, os estudos dele de cinema foram feitos em Berlim. Depois ele regressa ao Haiti, onde chegou a ser ministro da Cultura, portanto, já numa fase, enfim, é um país sempre turbulento, mas já numa fase de procura da democracia.
Parece-me que neste filme, e também a memória que eu tenho de uma conversa que tive com ele há um ano, é que há uma, digamos, ele equipara ou ele reconhece no percurso do Orwell algo que tem a ver com o seu próprio percurso, a própria ideia de viagem, não é? O Orwell nasceu na Índia, portanto havia sempre esta passagem dentro do Império, mas depois foi combater na Guerra Civil de Espanha. Mas é a ideia de que a viagem faz-nos tirar a percepção de nós mesmos do centro da mundivisão, ou seja, com a viagem nós necessariamente deixamos de ser o centro da nossa mundivisão. Se calhar isso aconteceu com o Orwell e acho que acontece. Sim, ele a certa altura diz no filme que só estando fora é que tu percebes que a Inglaterra seria apenas uma pequena ilha onde teriam que comer arenque e batatas se não fosse o Império, não é? E, portanto, é pela exploração de milhões de pessoas que depois se pode viver, enfim, como as pessoas viviam em Inglaterra, não é? E como ele depois conseguiu, o Orwell, ter esse olhar crítico sobre a sua própria, o seu próprio estatuto. Virando as costas à sua própria classe. Aliás, o Orwell também é uma coisa que talvez seja, na verdade, a forma como o Orwell também escreveu sobre a ideia de masculinidade. A masculinidade foi uma construção, e ele estava-se a referir às instituições de ensino britânicas, ou enfim, aos colégios, não é? Aos famosos colégios britânicos, ingleses, que eram onde a própria ideologia do Império era transmitida, que ele dizia que a masculinidade era uma construção quase como uma espécie de vingança, para tratar do próprio ressabiamento, da própria sensação de quem falhou e, portanto, que usa a masculinidade como poder para submeter os outros. Isso é completamente contemporâneo. Isto foi escrito nos anos 40 e a própria 30. classe social, que era uma construção, não é? Ele tem aquela sequência em que eles dizem nós aprendíamos a caçar, sabíamos caçar, mas não caçávamos, quer dizer, eles não tinham a capacidade de viver de acordo com o estilo de vida que tinham aprendido, não era uma classe que depois só nas colónias é que podia ter essa vida. Sim, e o que aliás eu acho que é algo com que nós em Portugal nos podemos relacionar como um país com colónias. A colónia é sempre um lugar de reinvenção, não é? As pessoas iam para as colónias para ter um outro tipo de vida que não podiam ter no país de origem, e era uma forma também de serem, entre aspas, alguém que não conseguiam ser no país de origem. E nessa distância do próprio país de origem ou do próprio centro de poder, havia uma espécie de liberdade que permitia toda a reinvenção. Portanto, é curioso quando ele de facto fala na colónia como um ponto onde era possível imaginar uma vida que não era possível ter. Mas de onde eu encontro também um paralelismo com o Peck é que essa condição do viajante e do imigrante, que é uma condição precária, de fragilidade, porque é, segundo o Peck, também é precária? É porque coloca o imigrante num lugar em que ele torna-se a primeira pessoa a sofrer ou a sentir as mudanças do mundo. E ele contou, quando viu pela primeira vez na televisão francesa, na altura em que estava em França, o Jean-Marie Le Pen a ser entrevistado na televisão, ou seja, foi a primeira vez que um líder da extrema-direita foi recebido na televisão e foi entrevistado como um outro político, entre aspas, qualquer. Ora, essa espécie de normalização, ele diz que ele próprio sentiu-se na pele, porque ele diz, a partir daí, a mulher que me vendia pão passou a tratar-me de uma maneira um bocadinho diferente. Para voltar à tua pergunta, se teria sido alguém com o perfil do Peck que podia ter feito um filme assim, eu acho que sim, eu acho que isso tem a ver com as origens dele e com o percurso dele. Já falámos sobre isto antes, divergimos ligeiramente aqui no olhar sobre o filme, porque eu tive a sensação que este filme, sendo muito político, é também muito evidente o que ele faz. Só para contextualizar, ele tem acesso ao arquivo todo do Orwell, não é? É-lhe dado esse acesso, e depois cruza isso com imagens do mundo ao longo dos tempos. Do mundo e não só, e dos filmes. Ele quase que ele faz uma espécie de... Há uma vontade quase totalitária nisso de encontrar na dispersão do mundo os sinais, na cultura pop, nos acontecimentos do mundo, sinais da própria escrita do Orwell, ou seja, como se fosse o Orwell a escrever. E estão lá também os filmes com as adaptações de 1984 e não só, ou seja, filmes, por exemplo, um filme que aparece é o África Minha, não é? Que é o momento em que a Karen Blixen é apresentada, digamos, a sua corte de trabalhadores da sua futura quinta.
essa sucessão de imagens, aquilo é muito bem feito em termos cinematográficos, portanto causa o impacto exatamente que quer causar, e foi isso que me deixou ligeiramente incomodada, foi esta sensação de que nós saímos de lá arrasados, a dizer, de facto isto, o totalitarismo, ou seja, quando voltamos a ver as imagens do assalto ao Capitólio, de uma série de os americanos a responderem em entrevistas a dizer o Trump pode fazer o que ele quiser porque eu vou sempre apoiá-lo, esse tipo de coisas, isso está feito para, de alguma forma, nos provocar aquilo que de facto provoca, e foi essa sensação de que havia ali uma, não lhe queria chamar manipulação, mas há qualquer coisa que é um efeito desejado e que acontece e que me deixou ligeiramente incomodada, ou seja, aquilo pareceu muito in your face de é isto que eu quero que vocês pensem. E de facto nós identificamos-nos com aquela crítica, com aquele olhar sobre o mundo e saímos de lá exatamente como ele quer que... Agora, o que eu estava aqui a pensar é, há formas mais subtis de fazer isto, não é? Noutros filmes, e que são igualmente políticos sem serem tão escancaradamente... Tu chamaste-lhe um filme, um agitprop. Não sei se tu não tiveste tanto esta sensação. Não, eu percebo o que estás a dizer, eu concordo contigo, mas eu acho que o filme dirige-se ao espectador. I tell you what's happening with the help of Orwell. And Orwell did it as well. He said, this is how I see the world. He didn't say how I predict. He said, this is how it functions. This is what I went through as a person. I went to Burma as an 18-year-old soldier. And I killed people, or I beat up people. I put people in prison. And I did not like it. I say, this is something wrong. Why am I doing this? For an empire? Aquilo que o filme pode resolver é com o espectador. Isto é, não podemos fazer nada em relação ao poder, a não ser termos consciência disso e podemos agir. O filme dirige-se à entidade que pode fazer alguma coisa. Se não decidir esquecer, se não decidir rasurar, se decidir acordar e mexer-se, é o espectador. Por isso o filme de facto tem essa carga, e aliás penso que é o filme que é a esse nível mais violento, digamos, dos filmes do Raoul Peck. Por exemplo, o I'm Not Your Negro era um filme mais, entre aspas, humano, nesse sentido. Há aqui uma espécie de máquina. Ele diz isso muito nas entrevistas. Eu ouvi algumas entrevistas com ele, e tu também o entrevistaste, mas este ponto eu ouvi noutras entrevistas, que é uma história tem que ser bem contada para atingir os efeitos que se pretende atingir. E essa forma também que ele usa, enfim, tudo que está à disposição dele em termos de cinema para contar a história da forma mais impactante possível. Aliás, o filme traça ali um paralelo entre a doença do Orwell, não é? Os sanatórios, onde ele está no final da sua vida e toda os seus problemas em respirar, depois com imagens que nós conhecemos muito bem, mais recentes, o George Floyd a ser sufocado também pelos polícias na América, a frase não consigo respirar, e esse paralelo com a própria doença do Orwell e com a sensação com que nós ficamos. A certa altura o próprio filme quase não nos deixa respirar, não é? Ele não nos dá espaço para... E eu acho que isso é de facto muito bem conseguido no filme, não é? Nós saímos com esta sensação de esmagados. Sim, porque é como se fosse uma espécie de documentário em direto, ou mesmo de transmissão em direto, de uma capitulação global. E é isso que eu acho que é a diferença entre este filme e os outros filmes dele. Estamos a ver-nos, e é isso que nos faz sentir encostados à parede e uma angústia. Estamos a ver-nos a ser tomados, a ser ocupados. Isso, quanto a mim, justifica o que tu disseste há bocado, falaste em manipulação. Há de facto uma ideia de agitar as pessoas, agitar as massas, dizer façam qualquer coisa. Mas sabes porque é que a manipulação me incomodou? Não é por este filme, porque nós, de facto, como eu disse, identificamos-nos com o olhar dele. É pensar que um realizador que fosse virtuoso e tivesse uma visão completamente oposta, usando os mesmos instrumentos, conseguir-nos-ia convencer de exatamente o contrário. Quando tu pensas, e se calhar Leni Riefenstahl, por exemplo, quando estava ao serviço dos nazis, há algo na forma como nós nos sujeitamos ali na sala àquilo de uma maneira que nos vai transformar e que se calhar aqui neste caso nos vai levar para vai reforçar as nossas imagens do mundo. Há um ponto que eu gostava de perguntar, porque é muito importante, ele fala sempre muito nisso. Há uma imagem da ama dele na Índia, não é? É uma mulher negra
que tem um bebê ao colo, um bebê branco. Do George Orwell. Do George Orwell, exatamente. Que tem um bebê branco ao colo. E ele mostra essa imagem no início do filme e no final do filme. Há um momento em que ele diz, as pessoas olham para esta imagem de uma forma diferente, depois de terem visto aquela sucessão de imagens do mundo hoje. Tu olhas para aquela mulher que no início é uma ama negra com uma criança ao colo e em que tu não projetas nada de muito especial, a não ser o que aquilo é na realidade, mas no final ele próprio nas entrevistas fala do olhar dela, e que esse olhar que diz qualquer coisa como eu tenho um poder, e o poder é eu tenho este bebé nas mãos, eu podia tê-lo morto. O poder daquele que está submetido e que pode inverter o jogo e tornar-se ele próprio... O fraco que é forte no fundo. E o que ele diz sobre esta diferença do nosso olhar entre as duas imagens é isso que me incomoda, que é, nós entre as duas imagens vimos outras e isso transformou o nosso olhar. Mas isso é o cinema. Isso é o cinema, e falo para a propaganda sem qualquer pudor, porque há grandes obras-primas do cinema, por exemplo, o cinema soviético revolucionário, Eisenstein e todos os outros, é cinema de propaganda. A montagem, a ideia de associar imagens para que elas possam ter um determinado sentido, aquele e não outro, foi levado ao cume pelos soviéticos. Por outro lado, nisso que disseste do olhar dessa tal imagem da ama com o bebê, que pode ter significados diferentes, e que foste buscar a Leni Riefenstahl, não esqueçamos que o próprio Orwell foi lido pela direita e pela esquerda. O que ele estava a fazer, o que ele estava a escrever, tanto foi lido como uma espécie de referência, por exemplo, ao regime stalinista. Portanto, a direita considerou que era uma denúncia da esquerda, e a esquerda poderá ler em sentido contrário. Porque, no fundo, há totalitarismos de todos os lados. Exatamente. Mas, de facto, o cinema é isso. E essa imagem, de todas as imagens do filme, é a imagem que fica por descodificar. Isto é, todas as imagens... Até muitas delas nós já as conhecíamos, as imagens do Capitólio, podem ter crescido em termos de sentidos, mas nós já a tínhamos descodificado, quer sejamos de esquerda ou de direita, descodificámos de uma certa maneira. Essa imagem, desse olhar dessa ama negra com o menino louro e branco ao colo, mesmo que interpretada pelo realizador de uma certa maneira, há sempre um mistério, e nós nunca vamos conseguir chegar a ele, se quiseres. E eu gosto muito desse mistério do filme. Ou seja, mesmo num filme destinado a veicular uma mensagem e a querer ter um efeito nas pessoas, porque a situação é complexa e podemos estar à beira de uma espécie de capitulação, e eu acho que o filme tem esse tom catastrofista, há ali qualquer coisa que é incrivelmente humano e, como tal, dificilmente categorizável. Por mais que nos digam, que é uma interpretação muito, muito interessante, quase virtuosa, de que aquele olhar daquela ama negra está uma espécie de sabedoria em relação ao poder branco e colonial. Ela está a dizer, eu sou capaz, eu podia matar esta criança, eu podia raptá-la. E assim, digamos que era uma espécie de gesto microscópico que significa a capacidade que os subjugados têm deles próprios controlarem a sua história. Nós não sabemos até que ponto é que, imaginamos, não é, que ela não fez isso, mas marcou aquela criança, ou seja, o facto de ele ter sido criado naquelas circunstâncias por aquela mulher, provavelmente, marcou a visão dele do mundo também. Portanto, no fundo, eu acho que o poder dela estava aí. Exatamente, eu acho que é isso que o filme quer dizer, não é? E isso é completamente coerente com todo o percurso que o Orwell faz de virar as costas à sua própria origem, à sua própria classe. Quando ele vai para a Guerra Civil de Espanha, vai para a Guerra Civil de Espanha também para contradizer tudo aquilo que tinha feito na Birmânia, como soldado do Império. Portanto, volto a dizer, isso para nós, portugueses, isso também é uma espécie de mitologia, se quiseres, da própria colonização. A ideia de que, ao colonizar, nos misturamos e que fomos tocados pelo outro. Também existe isso, quer dizer, fomos tocados pelo outro e passámos a ser diferentes. Por isso, aqueles portugueses que estavam nas colónias, por isso eles, quando regressaram a Portugal, os portugueses do continente viram chegar pessoas iguais e completamente diferentes. Aliás, a própria divisão ou dificuldade de relacionamento, enfim, que houve, tinha também a ver com isso, com um não reconhecimento. Essas pessoas tinham sido tocadas por outra coisa. E eu acho que isso está aqui que é o plano final do filme, aliás.
Só uma coisa que tu falaste há pouco, que era a questão do Orwell pode ser lido pela esquerda, pela direita, de formas diferentes. E eu estava a ouvir num podcast em que eles discutiam também o filme, uma observação que eles faziam era que o filme, no fundo, coloca tudo ao mesmo nível, não é? Que havia uma espécie de normalização, ou seja, tudo é Orwell porque tu podes, de facto, olhar para tudo e, portanto, e que isso retiraria algum do tal impacto, porque ao nivelares tudo e, no fundo, o totalitarismo está em todo o lado e que isso tiraria um bocadinho a força do... Isto era a crítica que eles faziam. Porque Orwell, entretanto, tornou-se um adjetivo, não é? Tornou-se um arquétipo, quer dizer, nós, de facto, se calhar, colocamos tudo... é verdade, mas isso, digamos, é uma construção, são as construções que nós fazemos. E acho que sim, que isso é verdade no filme, de facto. O filme é como se encontrasse no mundo sinais do planeta Orwell, não é? Ou seja, a Terra é o planeta Orwell, não é? Quer dizer, há isso sim, mas eu acho que isso tem a ver com a própria intenção ideológica do filme. Que se liga a uma coisa que eu acho que tem a ver com isto também, que estávamos a falar de uma espécie de paralisia, memória, a ausência de memória, rasura do cidadão, mas que podemos aplicar isso ao próprio espectador de cinema. Isto é, o que é hoje ser político? Este nível de informação, trabalho sobre essa informação, vivência, desapareceu, por exemplo, das televisões. As televisões procuram outro tipo de sinais, que podiam captar sinais de espetáculo. E, portanto, saltitam por aquilo que lhes pode dar essa efervescência. É como se restasse ao cinema essa possibilidade. Mas como o cinema enfrenta hoje uma crise quase de imaginário, não é? As pessoas deixaram de ir ao cinema e ficaram em casa a ver séries de televisão. Um filme como este, e acho que é essa também a explicação do seu peso, é também uma espécie de desespero e de solidão. É que não se sabe o que é que um filme destes pode fazer. O que é que o cinema ainda pode fazer? Não é claro, não é evidente que o cinema foi capaz de cantar as revoluções e fazer as revoluções, não é? Para voltar ao cinema soviético. Mas hoje já não é assim. E, portanto... Mas tu podes ter um filme muito político. Eu estava a pensar no On Falling, da Laura Carreira, não é? Que acaba de ganhar um prémio também, que soma-se a outros prémios que já teve, e que é um filme que, sendo o oposto disto, não é? Em termos de ritmo, de narrativa, é um filme profundamente político que fica em ti de uma outra maneira, mais... não diria profunda, mas mais entra em ti de uma forma, porque é precisamente a rotina e a repetição. Sim, não há... e aquela coisa que vai entrando lentamente de uma vida sem perspectivas, que é uma crítica ao capitalismo e é um filme muito político noutra forma. Portanto, o cinema também tem... Com certeza. Orwell 2 mais 2 é igual a 5 não é a única maneira de fazer cinema político. Não é isso. Mas a verdade é que há aqui um desespero neste filme, uma urgência que o leva a ter esta forma. Mas a minha questão é, o que é este filme, como o filme de Laura Carreira, podem fazer para as pessoas saírem da letargia? Apesar de tudo, eu acho que o filme do Rolpeck pensa as coisas de uma forma mais global e não apenas numa dimensão económica ou da relação de trabalho, que me parece que é uma opção, uma preocupação muito da Laura Carreira, do On Fallen e dos filmes que estão antes desse. Ou seja, é de uma coerência também notável a relação com o trabalho, com o nosso corpo, a nossa autonomia, a nossa identidade, como é que o trabalho nos forma, nos ocupa, não é? Em demasia, em excesso. Essa é uma preocupação dela. Eu acho que o filme do Rolpeck tem outra dimensão, e essa dimensão, que é a dimensão que me interessa, é aquela pela qual eu acho a chegada neste momento às salas portuguesas, que é tremenda e é muito importante. Pronto, ficamos num universo Orwell. 2 mais 2 é igual a 5 nos cinemas, mas não na realidade. 2 mais 2 continua a ser igual a 4 até agora. Obrigada, Vasco. Obrigado, Alexandra. Para a semana voltamos aqui para falar de filmes e de outras coisas. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.